Olá pessoal, vamos a mais uma videoaula, né? Hoje nós vamos falar sobre expoente fracionário, né? Ou seja, né, toda potência onde o expoente é uma fração, a gente pode transformá-la em um radical. Isso que é o mais importante. Quando tivermos expoente em forma de fração, a gente transforma em um radical. Vamos ver aqui um exemplo. Ó. Vamos ver aqui um exemplo. Ó, 2 elevado a 1 sobre 2. Né? Isso aqui é uma potência, onde aqui é a base. E aqui é o expoente. Só que o expoente, ó, ele é uma fração. Uma fração. Então, isso vai se transformar em um radical, né? Onde o numerador vai representar o expoente do radicando. O denominador vai ser o índice do radical. E o 2 vai ser o radicando. Certo? Assim que ele vai agir. Vamos lá. Vamos fazer a transformação. Vou repetir aqui de novo. Ó. 2 elevado a 1 sobre 2. Então, eu vou transformar em um radical. Está aqui. Né? Ó, o 2 ele é o radicando. Então, ele vai vir para cá. Dentro da raiz. O 1, que é o numerador, ele é o expoente do radicando. Então, ele vem para cá. Ó. O expoente do radicando. E o 2, que é o denominador, ele é o índice. Então, ele vem para cá. Pronto, transformou em um radical. Simplesmente isso. Então, toda potência que tem expoente fracionário, a gente vai escrever de forma de radical. Certo? Um segundo exemplo. É bem simples mesmo. Aqui, ó. 3 elevado a 2 sobre 5. Né? Como é que a gente transforma isso em radical? Já bota o radical aqui. Então, ó, o 3, que é a base, vai se transformar no radicando. Então, ele vai vir para cá. 3. O 2, que é o numerador, vai se transformar no expoente do radicando. Então, ele vai vir para cá. 2. E o 5, que é o denominador, ele vai se transformar no índice. Então, ele vem para cá. Ó. Né? Raiz quinta de 3 elevado a 2. Assim que a gente transforma todo expoente fracionário em radical. Claro que o inverso também serve. Né? O inverso vale, certo? Se eu tenho aqui o expoente, o radical, também eu consigo escrevê-lo em forma de potência com expoente fracionário. Da mesma forma, ó, o 2 é a base. Aí aqui, ó, o 1 vem aqui para o expoente, o numerador, e o 2, que é o índice, vem aqui para o denominador. Está aí, ó. Pronto. Simplesmente transformei. Da mesma forma esse aqui. Consigo sem problema algum. Eu tenho aqui, ó, raiz índice 5 de 3 elevado a 2. Transformar isso aqui em uma potência fracionária. Ó, o 3 é a base. O 2 vai virar, que é o expoente, vira numerador. O 5, que é o índice, vira o denominador. Então aí, potência com expoente fracionário. Certo? Sem problema algum. Perfeito? Vamos ver agora expoente
Vamos ver agora expoente negativo. Expoente negativo. Expoente negativo. Toda potência que tiver um expoente negativo, nós devemos inverter a base. Inverter a base. Quando a gente faz a inversão da base, ele transforma o sinal em positivo. Então, aqui, ó, se eu tiver negativo, quando eu faço a inversão da base, eu transformo em positivo. E quando tiver positivo, se eu fizer a inversão da base, transforma em negativo. Não tem jeito. Negativo inverte, vai para positivo. E positivo inverte. Bota aqui, inverte. Negativo inverte, passa para o positivo. E positivo inverte, passa para negativo. Certo? Exemplo aqui, ó. 2 elevado a menos 3. Ó, expoente negativo. Eu quero transformá-lo em positivo. Como é que eu faço isso? Faço a inversão da base, inverter a base. Inverter a base. Qual é o inverso de 2? 1 sobre 2. Quando eu faço essa inversão, automaticamente o que é negativo passa a ser positivo. Pronto, está aí feito. Sem problema algum. Sem problema algum. Um outro exemplozinho aqui, ó. 5 elevado a menos 6. Olha lá, né? Base 5, expoente menos 6 negativo. Então, para transformar em positivo, eu tenho que fazer a inversão da base. Então, quem é o inverso de 5? 1 sobre 5. Quando eu faço essa inversão, o que é menos 6 vai passar a ser mais 6. Aí, fiz a inversão, passa para positivo. Certo? Da mesma forma aqui, ó. 2/3 elevado a menos 4. Menos 4 é negativo, eu quero transformá-lo em positivo. Então, basta fazer a inversão da base. Né? Vou escrever, esqueci de botar aqui, inverter. Inverter. Quem é o inverso de 2 sobre 3? 3 sobre 2. Quando eu faço essa inversão, automaticamente o número que é negativo vai passar a ser positivo. Aí, como eu falei, né? E se eu quiser transformar de positivo para negativo? Basta fazer a inversão que volta. Aqui, ó. Se eu inverter 1 sobre 5, passa a ser 5, então volta a ser negativo. Se eu inverter 3 sobre 2, passa a ser 2 sobre 3, então volta a ser negativo. Não tem problema. Do negativo vai para positivo, do positivo vai para negativo, assim que você inverter a base. Ok? Agora vamos falar expoente zero, que é bem simplesinho essa. Expoente zero. Expoente zero. Ou seja, toda potência que tem expoente zero, o resultado igual a 1. Resultado igual a 1. Sem pensar. Aqui, ó. 2 elevado a 0. Expoente é 0, não precisa nem pensar. É igual a 1. Aqui, ó. Menos 50 elevado a 0. O expoente é 0, não precisa nem pensar. Resultado 1. Aqui, ó. Menos 2 sobre 3 elevado a 0. Expoente 0 é igual a 1. 4.782 elevado a 0, não precisa nem pensar. É 1, certo? Uma regrinha básica que a gente vai usar também. Certo? E a última coisa que nós vamos falar é uma regrinha de potência chamada potência de potência. Potência de potência, ou seja, né? A potência onde a base é uma outra potência. Né? Aqui, ó, vou dar um exemplo para vocês aqui. Ó.
2 ao quadrado. Essa é a base, que é uma potência, elevado a 3. Então, aqui, ó. Então, quer dizer o quê? Potência de potência tem quantos expoentes? Ó, 2 expoentes. Ué, mas como que você resolve isso? Simples, simples, simples. Repete a base, 2, e multiplica os expoentes. Simples aqui, ó. 2 vezes 3. 2 elevado a 6. Acabou. Não tem que fazer mais nada. Você precisa resolver? No momento não. É só mesmo aplicar a regra, saber como é que funciona a regra. Certo? Bem simples assim. Ó. Aqui um outro exemplo. Ó. 5 elevado a 3 elevado a 4. Então, vocês vão fazer. Repete a base 5, tem os dois expoentes e multiplica. 3 vezes 4, que vai dar 5 elevado a 3 vezes 4, 12. Tranquilo. Pode também fazer isso quando nós tivermos letras, não muda nada. Por exemplo, aqui, ó, outro exemplozinho aqui, ó. 3 elevado a 4 elevado a x. Ah, mas pode ter o expoente uma letra? Pode, com certeza, a gente até vai ver isso. Né? Mas a regra é a mesma. Né? Quem é a base? 3 multiplica os expoentes. 4 vezes x. Ué, mas como é que eu vou multiplicar 4 vezes x? Não dá para multiplicar, porque o x não tem um valor, então você só vai deixar indicado 3 elevado a 4x. Simplesmente isso. Não dá para fazer nada com x, deixa indicado. Certo? Um outro exemplo aqui, ó. 2 elevado a 2 elevado a x mais 3. É a mesma coisa, repete a base 2 e multiplica os expoentes. 2 vezes, como aqui é x mais 3, tem duas parcelas, eu tenho que botar entre parênteses. Ó, x mais 3. Aqui que dá uma pequena mudançazinha. Vai repetir o 2, porque como aqui são parcelas, a gente tem que aplicar a distributividade. Então, aqui, ó, 2 vezes x, 2x, mais 2 vezes 3, 6. Pronto, acabou a conta. Sem erro, sem erro. E um último exemplo da mesma forma, é esse aqui, ó, 6 elevado a 3, vou botar aqui um negativo, x menos 4, não tem problema. Quem é a base? 6. Quem são os expoentes? 3 e x menos 4, multiplica. 3 vezes x, abre parênteses, porque isso aqui são duas parcelas, x menos 4. Agora eu não posso esquecer de aplicar a distributividade. Repete de novo a base 6, e aqui, ó, 3 vezes x, 3x, e 3 vezes 4, no caso 3 vezes menos 4, menos 12. Está resultado aí, feito. Certo, gente? Então, essa aulinha aí eu vou colocar uns exercíciozinhos para vocês fazerem e fixar esse conhecimento. Obrigado e até a próxima.